Eu não deveria ter olhado para o monitor 14. Se eu pudesse voltar no tempo e apagar aquela madrugada da minha memória, eu teria arrancado os cabos de energia daquela maldita central de monitoramento antes mesmo das 2h12 da manhã. Naquele momento exato, eu vi a mim mesmo na tela infravermelha de um monitor de tubo que deveria estar apenas registrando o vazio. Eu estava parado no corredor das lojas de departamento, sozinho, com a lanterna tática em punho. Mas, na imagem granulada do monitor, uma mulher de vestido vermelho estava colada nas minhas costas, com os dedos pálidos e longos a milímetros do meu pescoço, sussurrando algo que eu não conseguia ouvir na vida real, mas que fazia a minha própria imagem na tela tremer de um pavor absoluto. Ali, no silêncio do segundo subsolo, eu entendi que o Shopping Horizonte não estava abandonado. Ele estava habitado por algo que a luz da minha lanterna se recusava a revelar, mas que as câmeras de segurança nunca deixaram de filmar. Meu nome é Siqueira. Eu trabalho na área de segurança privada há 12 anos, e se tem uma coisa que a noite me ensinou, é que o silêncio nunca é realmente vazio. No Shopping Horizonte, o silêncio tinha o peso de centenas de olhos que não existiam mais. Uma pressão atmosférica que parecia querer esmagar os meus pulmões a cada respiração. O Horizonte foi o ápice do luxo na década de 90. O lugar onde todos os moradores da cidade iam para ostentar e consumir. Mas o tempo e a negligência são implacáveis. Após um incêndio na ala norte que nunca teve suas causas totalmente esclarecidas, o prédio foi lacrado e condenado ao desabamento. Eu fui o homem que aceitou o contrato de risco para vigiar aquele esqueleto de concreto. A empresa precisava de alguém que não fizesse perguntas sobre as falhas no sistema e que aceitasse ficar 12 horas por noite trancado em um lugar que a própria prefeitura considerava uma zona de perigo iminente. A central de monitoramento era o meu mundo. Um cubículo úmido, frio e sufocante localizado no segundo subsolo, onde uma pilha de monitores de tubo antigos cuspia eletricidade estática e imagens esverdeadas. O protocolo que me passaram era curto e direto. Rodar as câmeras a cada 30 minutos, fazer uma única ronda física na praça de alimentação exatamente à meia-noite e nunca ignorar qualquer oscilação de imagem nas telas. No meu primeiro dia de serviço, o cheiro de mofo e plástico queimado era o meu único companheiro. Eu tentava me distrair com o rádio, mas a interferência do subsolo era tão forte que só se ouvia um chiado constante, que às vezes parecia formar palavras distorcidas em uma língua que eu não conhecia. Tudo mudou quando o relógio digital na parede marcou 2h12. Foi quando o movimento na câmera 14 me fez saltar da cadeira, derrubando o café frio sobre o painel de controle. A câmera 14 monitorava o corredor das lojas de grife, um lugar que eu sabia que estava coberto de escombros e cinzas. Mas, na tela, eu vi uma mulher. Ela usava um vestido vermelho vibrante, um tom que parecia impossível de ser captado por uma câmera infravermelha tão antiga. Ela caminhava com uma elegância sobrenatural, carregando sacolas de papel de lojas que haviam fechado as portas há mais de 30 anos. Ela parou diante de uma vitrine destruída e começou a arrumar o cabelo, como se estivesse se preparando para um encontro. Eu limpei a tela com a palma da mão, acreditando ser uma ilusão de ótica, mas ela continuava lá, movendo-se em uma fluidez que desafiava a taxa de quadros do monitor. Sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas e encharcar o uniforme, eu peguei o meu rádio e chamei a central externa por 5 vezes. A resposta foi um silêncio absoluto, seguido por um som rítmico, como se alguém estivesse batendo do outro lado da linha, mas de uma forma que parecia código Morse. Eu não conseguia ficar parado naquela sala. O medo estava me sufocando, e a única forma de recuperar o controle era provar para mim mesmo que a câmera 14 estava apenas com um defeito eletrônico de memória. Peguei minha lanterna, verifiquei a carga das baterias e comecei a subir as escadas de serviço. Cada degrau de metal que eu subia parecia emitir um som metálico que ecoava por todo o poço do prédio,
como se o shopping inteiro estivesse ciente da minha movimentação. Quando alcancei o corredor do segundo andar, o impacto foi brutal. O local estava mergulhado em uma escuridão tão densa que a minha lanterna parecia lutar para rasgar o ar. Não havia mulher de vestido vermelho. Não havia sacolas de compras. O chão estava coberto por uma camada espessa de poeira de 5 anos, intocada, sem uma única pegada, além das marcas pesadas das minhas próprias botas. O cheiro de podridão e cinzas era insuportável. Mas quando levantei o feixe de luz para a lente da câmera no teto, meu coração disparou. A luz vermelha de gravação estava piscando em uma velocidade frenética, emitindo um estalo audível a cada pulso, como se o equipamento estivesse processando algo que a minha visão humana era incapaz de perceber. Foi ali que eu senti o primeiro toque. Um frio glacial na nuca, como se alguém tivesse assoprado ar gelado diretamente na minha pele. Eu girei o corpo rapidamente, apontando a lanterna para o vazio, mas não havia nada. Apenas os manequins nus, cobertos por lençóis rasgados que balançavam levemente com uma corrente de ar inexistente. Voltei para a sala de monitoramento quase tropeçando nos meus próprios pés. Sentei-me bruscamente e olhei para o monitor 14. E foi ali que o meu mundo desabou. Eu estava na tela. Eu via a minha própria imagem gravada há poucos segundos, mas, no visor do monitor, eu não estava sozinho. A mulher de vestido vermelho estava parada exatamente atrás de mim. Ela aproximava o rosto do meu pescoço e seus lábios se moviam em um sussurro constante. Eu não ouvi nada no corredor, mas na tela ela estava falando comigo. A partir desse momento, a realidade do Shopping Horizonte começou a se desintegrar diante dos meus olhos. Eu percebi que os monitores não estavam registrando o presente, mas sim uma sobreposição de tempos que o prédio se recusava a deixar ir. Conforme eu mudava os canais de monitoramento, o horror se tornava geográfico. A praça de alimentação, que fisicamente era um deserto de mesas quebradas e ninhos de ratos, aparecia na tela como um lugar vibrante, iluminado por luzes de neon e lotado de pessoas felizes. Mas era uma felicidade distorcida. As pessoas nas telas não possuíam olhos. No lugar das pupilas, havia apenas aquele chiado cinzento de televisão fora de sintonia. E como se tivessem detectado a minha intrusão, todas elas pararam o que estavam fazendo. Centenas de figuras, sem olhos, se viraram simultaneamente para a lente da câmera e começaram a acenar para mim com sorrisos largos que revelavam dentes perfeitos demais. O relógio de parede marcou 4 horas e 4 minutos. Tentei abrir a porta da central para fugir daquele pesadelo, mas as travas eletrônicas estavam seladas. O sistema de segurança tinha me isolado no subsolo. Foi quando o som começou. O elevador de serviço, localizado no 3º subsolo, o nível mais profundo e perigoso das garagens, começou a se movimentar. Eu ouvia o som dos cabos de aço rangendo e esticando, uma melodia metálica de dor que subia pelo poço do elevador em direção ao meu andar. No monitor da câmera 7, que cobria o interior da cabine de metal, eu vi as portas se abrirem. De dentro dele saiu um homem. Ele usava o meu uniforme. Ele tinha o meu crachá preso ao peito. Ele tinha o meu rosto, mas sua pele era pálida como o mármore das lojas lá de cima. Ele caminhou com passos pesados pelo corredor de serviço, aproximando-se da porta de metal onde eu estava trancado. Eu ouvi as batidas. 3 batidas secas e calculadas. Siqueira, abra a porta. O seu turno finalmente acabou e eu vim te render para sempre, disse a voz do outro lado. Era a minha própria voz, mas soava como se tivesse sido gravada e reproduzida por um alto-falante estourado. Eu me afastei da porta e me encolhi no canto mais escuro da sala, tentando fechar os ouvidos para aquele som. Mas as telas dos monitores começaram a brilhar com uma luz branca e violenta, iluminando o meu esconderijo. Todas as câmeras do shopping agora mostravam o interior da minha sala. Eu via a mim mesmo chorando no chão.
Mas, na imagem da tela, as pessoas de 1994 já estavam entrando no cubículo. Elas atravessavam as paredes e saíam de dentro dos monitores rachados. O ar na sala ficou carregado de ozônio e o cheiro de carne queimada se tornou sufocante. Eu sentia a presença de dezenas de corpos ao meu redor. Sentia o deslocamento de ar de pessoas que circulavam no espaço de 2 metros quadrados, embora as minhas mãos não tocassem em nada além do metal frio da parede. Eu fechei os olhos com toda a força que tinha e comecei a rezar palavras desconexas, esperando pelo impacto, pelo toque ou pelo fim. O rugido do chiado eletrônico aumentou até se tornar um grito constante que parecia querer explodir os meus tímpanos. E então, no auge do barulho, o silêncio retornou. Quando o primeiro raio de luz do sol conseguiu atravessar os dutos de ventilação sujos e tocar o chão da central, o fenômeno cessou. Os monitores queimaram em uma sequência rápida, soltando fumaça preta, derretendo os componentes eletrônicos. O Shopping Horizonte voltou a ser apenas um prédio morto, cheio de poeira e memórias silenciosas. As portas se destravaram com um estalo seco. Eu saí dali sem olhar para trás, corri pelo saguão principal e nunca mais coloquei os pés naquele perímetro. Eu mudei de cidade, mudei de profissão e nunca mais liguei um televisor de tubo na minha vida. Mas eu sei que o rapaz que me substituiu naquele posto não teve a mesma sorte. Dizem que encontraram apenas a lanterna dele caída em frente à câmera 14 e que no monitor ele ainda pode ser visto, vagando eternamente pelos corredores com a mulher de vestido vermelho. Escrever cada um desses detalhes, colocar esses números por extenso e reviver esse horror me faz entender que o tempo não é uma linha reta, especialmente em lugares onde a tragédia ficou impregnada nas paredes. Se você algum dia passar pela rodovia 405 e avistar o Shopping Horizonte, não diminua a velocidade. Não tente entrar para tirar fotos de ruínas. Siqueira te garante. O que as câmeras capturam ali não é o que você quer ver. O monitor 14 ainda está ligado, e ele está apenas esperando pela próxima pessoa que acreditar que o silêncio de um shopping abandonado é um silêncio vazio.